A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos que nos assistem, aos queridos e amados irmãos. Essa manhã eu quero trazer um tema da nossa meditação, uma meditação curta, rápida, que o Espírito Santo possa ministrar sobre a sua vida, que Ele possa te iluminar sobre a sua palavra e assim te vivificar, te santificar, te nutrir pela palavra de Deus. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está trazendo um desejo para a vida da igreja cristã em Filipos. E esse desejo é que eles compreendam e tenham neles o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas a palavra usada para sentimento ali é phroneos, no grego. E essa palavra ela traz a ideia de um sentimento acompanhado com uma atitude. O próprio apóstolo João, na primeira carta que ele escreve, ele vai dizer no capítulo 3, versículo 18, que nós não devemos amar só de palavras, mas com atitudes também. Então, o apóstolo Paulo ele traz uma ideia à igreja que o amor que existia em Cristo gerou algumas atitudes na vida do Senhor Jesus. E ele descreve isso a partir do versículo de número 6. Ele vai dizer que ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que tinha e assumiu a forma de escravo, de servo, e se tornou humano. Mais do que isso, quando veio como homem, ele se humilhou e se tornou obediente ao ponto de enfrentar a morte. Assim, a morte numa estaca ou a morte de cruz. Então, o sentimento que havia em Cristo era de amor. Um amor não do padrão humano que só deseja algo em troca pelo seu amor, egoísta, mas um amor divino, o amor ágape, o amor que se doa. Esse amor, ele produziu algumas atitudes diante a vida e o ministério de Cristo terreno. Primeiro, foi abrir mão daquilo que ele era. Ele sendo Deus, ele não usurpou, ele não desejou, ele não questionou ser Deus. Mas ele se humilhou e se tornou a forma de servo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que quando o amor de Deus, o amor ágape, está derramado em nossos corações, ele vai produzir algumas atitudes em nós. E a primeira é de nos humilharmos diante de Deus. Não é de nós requerermos qualquer posição eclesiástica ou social, mas sim de humilhação. Eu me humilho diante de Deus. Por causa do amor de Deus que está na minha vida, ele me faz ou ele me conduz a ser, ou buscar a ser humilde. E ser humilde é reconhecer quem eu sou. A palavra humildade, no original, na terminologia da palavra, é humus, e humus significa terra. Então, quando eu entendo quem eu sou, naturalmente eu estou prostrado porque reconheci que eu sou terra, que eu não sou nada, que existe um que está acima de mim, que é Deus. Eu paro de requerer posições diante ao quadro eclesiástico, social. Na realidade, eu me humilho e me humilhando, eu tenho uma atitude de servo, eu passo a servir as pessoas. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo de número 3, ninguém pense de si mesmo além do que convém. O problema é que as pessoas hoje elas querem ser aquilo que não são, querem executar o chamado que não foram chamadas para fazer, querem status e reconhecimento. Então, que a primeira atitude que acompanha o sentimento de Cristo na nossa vida seja esse: nos humilharmos diante de Deus e assim nos tornarmos servos. O Senhor Jesus diz lá em Marcos, capítulo de número 10, versículo 45,
Eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Que o sentimento que esteja em nós, que o verdadeiro sentimento de amor que Deus derrama em nossos corações pelo Espírito Santo, possa produzir isso. Humildade e um posicionamento de servo. A segunda coisa está no versículo de número 8, ou a segunda atitude, melhor dizendo, diz assim: mais que isso, quando veio como homem, ele se humilhou e se tornou obediente ao ponto de morte. Sim, de morte numa estaca, ou morte de cruz. O segundo sentimento, o segundo atitude que acompanhou o sentimento que havia em Cristo Jesus é a obediência. E quando nós amamos a Deus, naturalmente nós buscamos obedecer a Deus. Eu não amo a Deus porque eu obedeço. Eu obedeço a Deus porque eu amo a Deus. João capítulo de número 14, versículo 23, Jesus vai ser bem claro. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as obedecem são os que me amam. Versículo 24, Jesus ainda continua dizendo: mas aqueles que ouvem a minha palavra e não obedecem são os que não me amam. Será que nós temos declarado que amamos a Deus, ou melhor dizendo, que o amor de Deus está na nossa vida, mas essas atitudes não têm nos acompanhado? A humilhação diante de Deus, e principalmente o sentimento de servo, a atitude de servo, ou muito menos a obediência a Deus. Que nós possamos pensar isso. E que, como o apóstolo Paulo desejou à igreja de Filipos, que nós possamos desejar que o mesmo sentimento e as mesmas atitudes que haviam em Cristo Jesus possam nos acompanhar. Humilhação, ou seja, nos tornarmos humildes e ao ponto de nos tornarmos servos para servirmos os nossos irmãos e sermos obedientes a Deus. E se essas atitudes não têm nos acompanhado, é na hora de nós começarmos a orar pedindo este sentimento em nós, um sentimento acompanhado de atitude, para que não venhamos nós simplesmente amar a Deus por palavra. Que Deus possa abençoar o seu dia. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar aqueles que nos assistem, indo de encontro aos seus medos, às suas dificuldades. Senhor, renovando, vivificando, fortalecendo, guardando nesse dia de todo o mal, das obras de Satanás, dos levantes do diabo contra a vida de cada um que nos assiste, e que a palavra do Senhor possa tomar o coração de cada um. E sim, Deus, que o Senhor possa gerar em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, que o Espírito Santo possa ser o condutor da sua vida neste dia, te conduzindo, te direcionando e te iluminando a palavra dele, em nome de Jesus.